O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Muito bem-vindos ao primeiro episódio especial de As Histórias da Bíblia. Todas as semanas, às quintas-feiras, vamos responder a uma pergunta dos nossos ouvintes sobre a Bíblia. E já são muitos aqueles que nos ouvem todas as semanas neste podcast, que já vai na segunda temporada. E são também muitos aqueles que nos têm enviado perguntas, comentários, sugestões para o nosso e-mail, ashistoriasdabiblia@observador.pt, ou que as têm deixado, por exemplo, nos comentários do YouTube e das plataformas de podcast onde ouvem o nosso programa. Ora, foi justamente por causa deste interesse dos ouvintes que decidimos criar este e-mail para nos poderem contactar diretamente e que decidimos agora começar a fazer estes episódios especiais todas as semanas. Já sabem, continuamos a encontrar-nos todos os domingos às 9 da manhã na Rádio Observador e sempre em podcast. E agora estamos aqui também às quintas-feiras para um episódio mais curto, exclusivamente em podcast, para responder às dúvidas dos ouvintes. Portanto, já sabem, todos os que quiserem colocar perguntas aos padres João Basta e Daniel Nascimento, olá aos dois. Olá. Todos os que quiserem colocar perguntas sobre a Bíblia aos nossos dois membros deste programa, podem escrever-nos para ashistoriasdabiblia@observador.pt. Ora, nós no episódio do último domingo estivemos a falar sobre Sansão e Dalila. Portanto, se não ouviu o programa na Rádio Observador, pode encontrar o episódio em podcast em todas as plataformas. Agora vamos recuar um pouco e vamos tentar responder a uma pergunta que nos foi enviada pelo nosso ouvinte Luís Correia. O Luís enviou-nos este mail logo depois de ter saído o episódio sobre Caim e Abel, o primeiro desta segunda temporada, e diz assim o e-mail do nosso ouvinte: dúvida sobre os conhecimentos de Deus. Porque pergunta Deus a Caim: onde está o teu irmão, se Deus, conhecendo tudo, o sabia? Felicito-vos pelo tom cordial em que decorre o vosso interessante programa. Luís Correia, um agnóstico. Obrigado, Luís, por esta pergunta. É, na verdade, uma pergunta que toca num dos dilemas mais complexos destes debates sobre a fé, a questão da omnisciência de Deus, e até nos pode levar, por exemplo, a questões como o problema do mal. João, queres começar por tentar responder a esta pergunta? Então, Deus sabe tudo? Olha, obrigado ao Luís Correia por esta pergunta, que é uma pergunta muito, muito interessante e que entronca num tema também muito castiço, que é esta questão de quem é Deus e até a evolução da imagem de Deus na Bíblia. Haveria uma resposta rápida para este episódio ser curto, que era dizer que isto trata-se de um texto literário e, portanto, isto é um dispositivo literário e ficámos por aqui. Pronto. Mas vamos tentar problematizar um bocadinho, até porque isto acontece com Caim e Abel, mas podemos dizer que acontece no capítulo anterior com Deus a perguntar a Adão: onde estás? E acontece no Novo Testamento, por exemplo, com Jesus, que, sendo Deus para os cristãos, também deveria saber tudo, a perguntar a Pedro: Pedro, tu amas-me? O que parece que até que Jesus é assim um bocadinho tóxico e narcísico, que precisa que as pessoas digam: sim, Senhor, eu amo-te muito, gosto muito de ti. Pronto. A Bíblia claramente tem uma obsessão. Já falámos dela ao longo de vários episódios, que é lutar contra uma ideia que faz de Deus um objeto, a chamada idolatria. E por isso a Bíblia até multiplica as imagens e metáforas e analogias que faz, até os próprios títulos que dá a Deus, para que não se consiga, possivelmente, falar de Deus de uma maneira definitiva. Nesse sentido, a omnipotência de Deus na Bíblia não é uma espécie de superpoder. Deus não é um super-homem, não é o nosso Action Man ou o nosso Iron Man, mas parece que fica claro ao longo de alguns relatos da Bíblia que, se nós podemos falar aqui de omnipotência, nós estamos aqui a falar de algo mais próximo de uma autorretração ou uma contração de Deus. Um dos nomes hebraicos que nós até podíamos traduzir para Todo-Poderoso tem a palavra basta dentro de si, como
a dizer que Deus é aquele que diz basta a si mesmo. E nós, quando falamos no segundo episódio, na primeira temporada da criação, nós falamos precisamente desta ideia de Deus descansar, de se autolimitar. No caso de Caim, Deus não está propriamente a pedir ali uma informação. O que está a pedir é que Caim reconheça aquilo que fez. Porque, na narrativa, Caim só será humano se nomear o seu ato. Ou seja, Deus não está a fazer uma pergunta a Caim porque precisa de saber a resposta. Está a fazer uma pergunta porque quer que Caim verbalize a resposta. Verbalize. Há um comentador que diz, aliás, é um comentador, um padre da Igreja, aqueles primeiros filósofos, teólogos, pensadores cristãos, que diz que Deus faz esta pergunta, ou a Bíblia narra esta pergunta para mostrar que Deus cria o espaço para que Caim responda. Deus não esmaga com a sua omnisciência os outros. Deus podia chegar lá, fulminar Caim com um raio, ir-se embora. Ele tinha matado Abel, portanto era mais que justo. Deus não faz isto. A narrativa mostra claramente que o nosso Deus, o Deus cristão, o Deus judaico, é um Deus diferente. Se nós quiséssemos depois falar até da omnipotência, a verdade é que o conceito de omnipotência é um conceito muito difícil. Nós associamos Deus ser omnipotente a poder fazer tudo quando quer, e daí a questão até do programa do mal, porque é que ele cura X pessoa e não cura Y, quer dizer, Deus parece que não tem, ou é um palhaço, quer dizer, um sujeito ridículo que cura umas pessoas e não cura outras, ou não existe, ou não sabe todas, ou não existe. Claro. A verdade é que o conceito de omnipotência, a primeira vez que é usado no contexto cristão, é em grego, e não quer dizer o homem todo-poderoso que pode fazer tudo. Quer dizer antes aquele que abraça tudo, o omniabraçante. E se calhar temos de fazer esta conversão, e que leva até muitas pessoas ao ateísmo e até ao agnosticismo, que é a ideia de que Deus é omnipotente, e portanto esse Deus forte é facilmente até descreditado por nós, o Maximal God, como às vezes na linguagem técnica nós dizemos. Na verdade, o Deus cristão não é este Maximal God, é mais o Deus débil, o Deus da cruz, o Deus omniabraçante que deixa espaço ao ser humano e que se autorretrai. Daniel, queres acrescentar aqui algum ponto a esta resposta? O João hoje está forte aí no hebraico e no grego. Desculpa lá, essas categorias. Talvez só dizer que, precisamente porque a Bíblia é literatura e porque é uma biblioteca e reúne em si diversas sensibilidades e diversas formas de falar de Deus, nestes relatos, em particular este de Caim, este de Adão e Eva, até podíamos dizer Gênesis 1, este relato da criação em 7 dias, com Deus a descansar, mostra-nos uma forma de falar de Deus muito humana, ou seja, Deus como um personagem entre outros, como Caim e Abel, que estabelece diálogo, que faz perguntas, que dá respostas, que percebemos que é uma forma literária e muito humana de representar Deus, né? Muito antropomórfica, ou seja, coloca Deus como um personagem humano, que é algo que nós já estamos habituados noutro tipo de sensibilidades religiosas. Basta lembrarmos destes deuses dos romanos e dos gregos, que no fundo são uma espécie de seres humanos com muito poder e também muitas qualidades e muitos defeitos. No caso da Bíblia, pronto, é esta forma de também narrativizar este encontro de Deus com o homem. Como João bem dizia, este onde estás não quer dizer não sei onde é que estás, diz lá que para eu te encontrar, é mais, até percebemos pela lógica da narrativa, é mais o que é que fizeste, né? O que é que fizeste, né? Este onde estás, mais do que geográfico, é existencial, né? Onde está a tua vida, onde está o teu cérebro, onde está o teu coração. E como também, sei lá, o tal descanso de Deus, que descansa num 7º dia, não porque está cansado e precisa de uma pausa, de umas férias, mas enfim, parte também de um determinado género literário, neste caso, como falámos e já várias vezes, muito mitológico, com categorias muito míticas, simbólicas, se quisermos, para sublinhar um ponto, uma ideia, um conceito, e não propriamente para nos fixarmos na forma literária do Deus que caminha, ou porventura, como foi representado várias vezes, com
com barbas e cabelos brancos, né? Enfim, que são imagens que vão um bocadinho par e passo com esta ideia. Sim, se nós até podemos, não sei se podemos aproveitar estes episódios para sugerir alguma bibliografia. Vamos a isso. Mas há um livro muito castiço de um teólogo que eu não sei se sei dizer o nome, que é Thomas Romer. É um alemão, portanto tem assim uma gutural que não está traduzido em português, mas existe em inglês, espanhol, suíço. Deve ser aquele cantão tipo que é Zurique, talvez. Por aquela zona. Mas está traduzido em espanhol, inglês, alemão, italiano, francês, todas as línguas menos português, que se chama A Invenção de Deus. Que, se calhar, se nós perguntássemos assim de maneira muito absurda a cada um de nós se Deus foi uma invenção, acharíamos que isto é uma ideia contra até a perspectiva cristã. Mas o que este teólogo, este biblista faz é explicar como, ao longo da Bíblia, a ideia de Deus foi evoluindo até ao monoteísmo. Portanto, nós não podemos estranhar que, muito embora o Gênesis não tenha sido o primeiro texto escrito, nem tenha sido escrito de maneira ordenada a Bíblia, do início ao fim, claramente existem na Bíblia várias versões evolutivas de Deus e até do monoteísmo. O monoteísmo não nasceu, já falamos sobre isso, pronto e acabado para depois ser usado. Portanto, é uma leitura que aconselho, que acho que é curiosa. Muito bem, fica por aqui este episódio especial em que procurámos responder a esta dúvida enviada pelo nosso ouvinte Luís Correia. Já sabe, se quiser enviar uma pergunta para o podcast As Histórias da Bíblia, escreva-nos para o nosso e-mail ashistoriasdabiblia@observador.pt, ou então deixe um comentário na plataforma onde nos estiver a ouvir. Não se esqueça também de seguir o podcast nessa plataforma para poder receber uma notificação sempre que sair um episódio novo, porque estes episódios de quinta-feira não passam na rádio, ficam apenas em podcast. Nós voltamos no domingo com mais um episódio da nossa segunda temporada e vamos falar sobre Ruth, uma das mulheres mais importantes do Antigo Testamento. E na próxima quinta-feira voltamos para responder a mais uma pergunta dos nossos ouvintes. Até domingo.